Esta fruta não é desejada. Então, em vez de deixá-la apodrecer, vou destilá-la e transformá-la em algo saboroso. Vou mostrar exatamente como fazer a mesma coisa em casa, passo a passo. E até o final do vídeo, vamos responder a pergunta: será que você realmente pode pegar frutas de graça, fermentá-las, destilá-las e criar um conhaque de alta qualidade em casa? Essa não é uma ideia nova ou original da minha parte. Acontece que os seres humanos são excelentes em transformar coisas quase indesejadas em bebida alcoólica há muito, muito tempo. Então, quando meu vizinho colocou alguns sacos de frutas misteriosas no gramado da frente de graça, eu sabia que não era o suficiente para fazer um projeto inteiro, mas eu sabia que era um começo interessante. Então eu coloquei isso no congelador até que surgissem mais oportunidades. Eu não sou um especialista, então vou dizer que acho que isso são nésperas. Se você puder confirmar que estou certo, me avise nos comentários. Se discordar de mim, avise nos comentários. Para preparar as nésperas para a fermentação, tirei do congelador e deixei descongelar até ficarem fáceis de manusear. Arranquei os cabinhos, abri as frutas, tirei as sementes e coloquei tudo no meu esmagador, que só dá uma leve triturada, e esmaguei tudo diretamente no fermentador. Vou mirar em cerca de 25 litros de mosto para este vídeo. E para esse volume, as nésperas não são realmente suficientes. E é por isso que eu estava esperando até aparecer outra oportunidade como essa. Estou em Hawke's Bay no momento, em uma viagem com a família, e um ciclone acabou de passar por aqui. Não foi tão ruim. Felizmente, está todo mundo bem. Mas o que isso significa é que tem um monte de frutas maravilhosas espalhadas pelo chão nos pomares. Normalmente, o que aconteceria é que isso tudo seria triturado ali mesmo e viraria adubo, eu acho, o que é bom. Isso é ótimo, mas acontece que, na verdade, é uma fruta muito boa. Por que não usar e fazer alguma coisa com ela? Essas maçãs Jazz, frutas deliciosas, doces, ótimas para comer in natura. Mas aqui está a questão. As árvores Jazz não conseguem polinizar outras árvores Jazz de forma confiável. Então, periodicamente nessas fileiras, eles fazem enxertos de Granny Smith. De modo geral, as variedades de maçã com sabor mais intenso, às vezes até ácido, são justamente as que fornecem mais sabor ao conhaque. Então voltamos para casa com cerca de 35 quilos de maçãs, uma mistura de Jazz e Granny Smith. E a primeira coisa que fiz foi colocar cerca de 5 quilos no triturador e jogar direto no fermentador. Mas, como você pode ver, está bem sólido, não tem muito líquido para as nossas amigas leveduras começarem a trabalhar aqui. Então, o restante das maçãs passou pelo triturador e depois foi para um saco de coar dentro de uma prensa de frutas. E você adivinhou, a ideia aqui é extrair o suco das maçãs. Definitivamente, é preciso fazer um pouco de força usando uma prensa como essa quando se trata de maçãs. Claro, você poderia usar uma centrífuga se quisesse. Ou, olha, você pode simplesmente ir comprar suco de maçã se realmente quiser. Demorei um pouco mais de 1 hora para processar o restante das maçãs e transformá-las em suco. E fiquei com 22 litros no fermentador, com uma densidade inicial de 1,056. Sempre que você fermenta frutas, sempre existe a dúvida. Você adiciona açúcar ao mosto também, basicamente para fazer a fruta render mais e obter mais produto no final, melhorando a eficiência. Você pode fazer isso sem problemas e realmente dá bons resultados. Mas no final das contas, você está aumentando a quantidade de produto que faz, mas não está adicionando mais sabor. Você acaba diluindo um pouco o sabor do produto final. Por isso, como quero fazer uma aguardente de fruta realmente boa, hoje não farei isso. Se você decidir que tudo isso dá trabalho demais para pouco produto, claro, adicione um pouco de açúcar se quiser. Como trabalho principalmente com maçãs, optei por usar uma levedura de cidra. Adicione a levedura e controle a temperatura para 20 graus Celsius. Não é totalmente necessário, mas se você puder fazer isso, sempre é um passo interessante.
Se não puder, leve para dentro se estiver muito quente ou frio na garagem. Ao longo da história, as pessoas frequentemente tinham excesso de alguma coisa sobrando por aí. Frutas, grãos, cascas de uva ou outros resíduos, melaço, seja o que for. E, eventualmente, algum gênio ou maluco aparece e pergunta: será que dá para fermentar isso? Não sei se sou um gênio ou um idiota. Maçãs, a gente sabe que funciona. Nêsperas, a gente sabe que até funciona. Mas não existe muito um padrão para misturar as duas. Vamos ter que esperar para ver. O mosto está descansando há 11 dias e já fermentou até ficar abaixo de 1, o que significa que todo o açúcar foi convertido em álcool, ou seja, está na hora da destilação. E na verdade, eu acabei indo um pouco longe demais nisso. Você vai notar que se formou uma película bem sólida em cima do fermentador. Agora, isso não é um problema. Ainda podemos destilar e ainda vai ficar delicioso. Mas o ideal seria eu ter destilado isso 2 ou 3 dias atrás. Provavelmente o ponto ideal. A ideia é que você realmente queira que aconteça algumas coisas diferentes ali. Você quer algumas leveduras e bactérias que não sejam Saccharomyces para criar alguns ácidos. Assim, elas vão esterificar e criar mais sabores depois. Coisas de nerd, você não precisa saber disso. Mas alguns dias após o término da fermentação primária, geralmente te dão um pouco mais de sabor. Aliás, este vídeo é patrocinado pela Still Spirits. Eles não quiseram que eu dissesse nada específico, só que eu fizesse algo legal com o Air Still Pro. Então, tenha isso em mente durante todo o vídeo. E se você decidir que quer saber mais sobre essa maquininha bem legal, vai ter um link na descrição aqui embaixo para você clicar e obter mais informações. Então, Air Still Pro. Vou abrir a tampa dela. Tenho meu mosto bem aqui. Infelizmente, eu deixei cair meu... Aí está, dentro do fermentador. Vou dar uma mexida aqui porque quero que a fruta fique bem distribuída. Não estou preocupado com o fermento. Entrando aqui nesta etapa, também não estou preocupado com a fruta entrar aí. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso em um segundo. A única coisa com que estou preocupado é com o quanto vou encher isso aqui. Se você está começando nisso, ao ferver algo, bolhas aparecem na superfície. Se essas bolhas se formam mais rápido do que estouram, tudo transborda, tipo quando você ferve uma panela de macarrão. Não queremos isso porque obriga o líquido, não o vapor, a atravessar o alambique. E tem 3 coisas que você pode fazer para evitar isso. Número 1, não encha demais a panela. Número 2, misture bem. Tudo o que estamos fazendo aqui é ajudar a tirar qualquer CO2 que ainda esteja no líquido da fermentação. Menos gás, menos bolhas, menos chance de vomitar. E número 3, um pouquinho de algo para mudar a tensão superficial do líquido. Você pode comprar produtos feitos para isso. Eu costumo usar um pouquinho de manteiga. Então isso aqui, obviamente, é um Air Still. Está no nome. A grande vantagem disso é que tudo o que você precisa para usá-lo é uma tomada. Não precisa de água corrente. Isso facilita muito montar em lugares aleatórios. É simplesmente menos complicado. O que é muito bom. Então vamos conectar. Vamos configurar no modo alambique, já que o aparelho funciona em refluxo ou alambique. Fazemos destilações de desbaste agora. Só quero o modo alambique. Aperte o botão para ligar. A luz branca indica que está ligado. E então pressione e segure até que fique roxo. Assim sabemos que está no modo alambique. Pronto! Estamos esquentando. Enquanto isso está esquentando, precisamos falar sobre algo que é uma armadilha com mostos desse tipo. Deixar a fruta no mosto assim é ótimo em termos de sabor. Acho que realmente adiciona um pouco mais de sabor. Mas, obviamente, temos um monte de pedaços grandes como esse boiando nesse mosto. Muitos equipamentos de destilação caseira e, sinceramente, até mesmo equipamentos comerciais podem sofrer com um problema chamado queima do mosto.
Então, a maioria dos meus outros alambiques tem um elemento exposto que fica diretamente em contato com o que você está aquecendo. Isso funciona na maioria das vezes, mas para um mosto como esse, esses pedaços grandes podem ficar presos no elemento ou ficar em cima dele e literalmente queimar. Então, se eu quisesse fazer uma quantidade maior de algo assim, o que eu provavelmente faria seria o seguinte: fermentar com a fruta, mas depois usar pelo menos um saco para coar os pedaços grandes ou uma peneira antes de ir para o alambique. E, se possível, usar novamente a prensa de frutas para extrair todo o sabor. Os destiladores Still Spirits Air não possuem elemento exposto e são bem isolados, embora talvez esse não seja o termo exato. Eles são robustos o suficiente para que o elemento embaixo da panela não faça queimar. Eu não sei se eles dizem isso oficialmente, mas na minha experiência, fazendo algo assim, colocando muita fruta lá dentro, vai ficar totalmente tranquilo. Os mais atentos entre vocês provavelmente já perceberam que ainda temos muito líquido no nosso fermentador que precisa ser destilado. Primeiras destilações. Vamos destilar tudo e depois repetir o processo. E como eu tenho a sorte de ter um alambique padrão também, vou ligar esse camarada aqui também. Com todos esses gênios e idiotas fermentando coisas a partir de resíduos, coisas baratas, coisas que iam apodrecer, algumas dessas coisas vão acabar ficando horríveis e não vão ser feitas de novo. Algumas acabam ficando absolutamente deliciosas, e essas se transformam em categorias de destilados históricos respeitados. Rum, grappa e, obviamente, conhaque, diferentes tipos de conhaques locais de todo o mundo. Em outras palavras, esse processo meio que remonta à essência da destilação e ao que a tornou o que é hoje, o que eu acho muito legal. Ainda resta saber qual caminho eu vou seguir agora. Pelo poder da edição de vídeo, ambos os alambiques já estão funcionando e pingando no recipiente. Como eu disse antes, essa é a primeira destilação. Não estamos preocupados em tentar melhorar o destilado neste momento, porque tudo o que estamos fazendo é pegar aquele fermentador e reduzir o volume o suficiente para voltar para esses alambiques em mais uma rodada. Então, para isso, como já estamos trabalhando com baixo teor alcoólico, provavelmente, para ser sincero, abaixo de 2% de teor alcoólico, depois vou esvaziar isso aqui, colocar mais mosto fermentado de volta e fazer tudo de novo. Alguns devem se perguntar, como saber se está em 5%, 2% ou outro valor ao sair do bico? A ferramenta geral que os destiladores caseiros usam para verificar o ABV de um destilado, não do mosto fermentado, para isso você precisa de outra coisa, é um alcoômetro. O problema é que, para usar precisamos de uma amostra de cerca de 100 ml. Acho que você consegue ver o problema quando está pingando tão devagar. Quando você pega a amostra, ela já mudou. Então você tem duas opções. Uma é um refratômetro, especificamente ajustado, projetado para medir o teor alcoólico. E a segunda, sinceramente, é só o seu paladar. Continue provando até que fique com gosto de uma cerveja de 4%. Espere mais um pouco e provavelmente estará bom. Você também pode perceber que a temperatura começa a subir nessas unidades pequenas quando o teor alcoólico diminui. Ou, obviamente, o refratômetro. E a maneira como esse cara funciona é que você só precisa colocar um pouco embaixo, fechar a tampa, olhar por aqui, e isso me mostra que estamos em 2%. Então, vou encerrar e desligar esse camarada aqui. Cuidado para não se queimarem se for fazer isso ainda quente. Nada queimou, estamos tranquilos. Então, o fato de o Air Steel Pro ser mais um eletrodoméstico de cozinha do que um equipamento enorme e intimidador também é bastante vantajoso para algumas pessoas. Se você tem pouco espaço ou quer ser um pouco mais discreto, acho que faz sentido, né? Não vou te fazer assistir todo o trabalho pesado, mas entendeu a ideia, né? É só continuar, repetir o processo.
Continue coletando os low wines até o fermentador ficar vazio. Para referência, isso me levou 4 rodadas e meia. Chamamos isso de low wine, um pouco turvo, com umas coisas estranhas e flutuantes em cima. Um monte de sabor incrível de fruta fresca, mas também um pouco daquele negócio estranho, quase como cimento, acontecendo. Tudo isso é normal para low wines. Não se preocupe, como disse, não foi a rodada de acabamento. Essa foi a passada de redução. Agora eu preciso limpar o alambique, colocar isso de volta nele e vamos destilar de novo para a destilação final. Low wines estão no alambique. Para quem está acompanhando, eu testei com o alcoômetro. Estamos em cerca de 20%, um pouco abaixo do padrão dos low wines. Lembre-se, não adicionamos açúcar nisso, já era esperado. Eu não quero encher mais do que isso. E é engraçado que chegamos exatamente até a marca de cheio. Planejado, eu te prometo. Certo, hora de montar esse camarada de novo e esquentar para a destilação final. Vamos fazer as coisas um pouco diferente desta vez. Já estamos aquecidos e a destilação vai começar. Você vai notar que estamos organizados de forma diferente, por um bom motivo. E também, o pequeno recipiente de cabeças já está enchendo agora, porque desta vez, nessa destilação, nós realmente vamos fazer os cortes. Você não precisa fazer cortes na primeira destilação, desde que faça os cortes na segunda destilação. Não se preocupe, as bombas não vão cair. Esse é o alarme do Corpo de Bombeiros Voluntários local. Então, alguém está tendo um dia ruim, mas eu estou bem. Vou ser sincero com vocês, pessoal. Os cortes são uma daquelas coisas que você precisa fazer algumas vezes para pegar o jeito. Mas aqui vai o resumo, o famoso TLDR sobre a aguardente de fruta. Primeiro de tudo, temos as cabeças. Sim, a Air Steel Pro basicamente cuida disso pra gente também, mas eu tirei um pouco a mais. Vou trocar isso agora. Isso e o que está naquele potinho na Air Steel Pro não prestam. Não beba isso. Não misture em nada que você vá beber. Agora isso serve como limpa-vidros, acendedor de fogo, mata-mato. É isso, não é para consumo humano, mas o próximo líquido que sai do alambique também não é bom. Agora, isso aqui está cheirando principalmente a removedor de esmalte. Não se assuste com isso. Isso é normal nesse ponto do processo. Um leve toque de pó de cimento e também de fruta fresca. Completamente normal. Conforme continuamos o processo, as coisas ruins vão desaparecer aos poucos. E as coisas boas, o sabor da fruta, vão aparecer cada vez mais. Obrigado a Steel Spirits por patrocinar este vídeo. Se gostou do Air Steel Pro, confira o link na descrição. Ou, se quiser ver como ele é usado no modo refluxo, vou deixar um vídeo sobre vodka na descrição também. A primeira parte das cabeças já passou, na maior parte. Isso foi burrice. Cheirando a removedor de esmalte com um pouco de outras coisas misturadas. Estou começando a sentir um pouco de personalidade saindo do alambique agora. E esse é o ponto em que talvez alguns dos conselhos que você recebeu sobre os cortes podem não se aplicar. Vamos voltar ao alambique e falar sobre isso. É o seguinte, muitos dos conselhos que você vai ouvir por aí sobre como fazer os cortes na destilação são específicos para uísque ou para aguardente caseira de grãos. A questão com esses destilados, qualquer coisa feita de grão, é que as cabeças geralmente tendem a ser bem limpas, e você está cortando principalmente pela qualidade do álcool, enquanto as caudas é onde a coisa fica complicada. Sabores estranhos, horríveis de cachorro molhado, mas também deliciosos de grãos, surgem próximos. A questão é que o brandy é quase o oposto. Muitos dos sabores de frutas frescas que tentamos capturar são bastante voláteis, o que significa que eles aparecem logo no início da destilação. Então isso significa que, para o brandy, a arte do corte está mais relacionada à qualidade do álcool do que ao sabor, especialmente no início da destilação.
Então agora, sinto completamente o sabor de fruta fresca. Principalmente, é quase como marzipan, só que mais amendoado. Essa deve ser a fruta misteriosa, né? Eu suponho que sim. E um pouco de maçã fresca também, mas ainda está bem áspero e agressivo. Então, se eu quiser capturar o máximo possível do sabor da fruta fresca, provavelmente vai ser um brandy mais intenso e agressivo. Se eu quiser deixá-lo super suave, vou ter que admitir que vou perder um pouco do caráter frutado. As caldas também são diferentes. Falamos sobre isso quando chegarmos lá. Está tão perto, mas ainda é um pouco intenso demais na boca. Espeta um pouco na lateral da língua. Quando você respira, pega no nariz. Parece que está queimando os pelos do nariz. Estamos próximos, mas não chegamos lá. Ainda é a cabeça? Então agora eu realmente acredito que estamos chegando a algum lugar. A sensação na boca está próxima, mas ainda não chegou. Ainda sinto um pouco daquele sabor de marzipan, amendoado, com uma nota de fruta estranha que não consigo identificar direito. E a maçã também está começando a aparecer. Então o que vou fazer é usar outro copo aqui embaixo, só por precaução. Se esse líquido for de fato um bom destilado, não quero que ele se misture com o que não é um bom destilado. E se não for bom, ainda não misturamos com algo que seja bom. Só quero manter separado por enquanto, em outras palavras. Se separar frações parece mágica para você, não é? Mas leva um tempo para se acostumar. Eu tenho alguns vídeos especificamente só sobre os cortes. Vou deixar os links deles na descrição aqui embaixo. Se realmente se interessar por esse hobby, sugiro assistir a esses vídeos. E o vídeo de segurança? Assista ao vídeo de segurança primeiro. Alguns minutos depois aquela sensação estranha e formigante na boca desapareceu. Não me entenda mal, ainda é muito parecido com um destilado forte, porque é. Mas parece um destilado forte, como uma boa vodka. Não é como se você estivesse colocando removedor de esmalte na boca. E estamos começando a sentir uma textura meio cremosa também, o que é muito agradável. E ainda temos bastante fruta presente. Então vou começar a coletar isso em um recipiente maior, porque agora eu já sei. Vamos manter isso até nos aproximarmos das caldas. Sente-se e relaxe. A destilação em alambique não exige cuidados constantes. O AirStill faz o trabalho por nós. Assista, aproveite, encontre algo interessante para fazer no galpão, na cozinha ou no iate, onde quer que você esteja. Isso pode chocar alguns de vocês, mas agora estamos em 30% de teor alcoólico e nenhum sabor estranho ou horrível vindo das caldas. Mas agora vou trocar de recipiente. Por quê? Ao coletarmos o coração, o teor alcoólico era bem mais alto. À medida que o alambique funciona com o tempo, esse teor alcoólico vai caindo. Então, o que temos aqui é uma média do teor alcoólico de tudo o que coletamos. E agora, isso está em torno de 50% de teor alcoólico que eu preciso por um motivo específico que você vai ver daqui a pouco. Não quero continuar coletando com 30%, 35%, pois o teor alcoólico seguirá caindo. O objetivo principal deste vídeo é reduzir um fluxo de resíduos para transformar algo que seria perdido em alguma coisa útil. Nós temos isso aqui, e temos ali na bancada, ainda saindo do alambique, e na verdade o sabor está bom. O teor alcoólico é que não está alto o suficiente. Então o que você faz? Você junta tudo e adiciona na próxima destilação. Claro, isso não está com um gosto bom agora, mas quando você redestilar, vai conseguir um pouco mais de álcool bom disso. Vou ser sincero com vocês, pessoal. Isso vai um pouco além do que este vídeo pode mostrar de forma confiável, mas eu tenho um pequeno plano. Continue coletando as caldas até cerca de 8% de teor alcoólico, esvazie o alambique, recombine essas caldas com algumas das cabeças mais limpas, coloque tudo de volta no alambique e rode o alambique novamente. Mais uma vez, fazendo cortes realmente precisos. Isso nos deu
Vou dizer cerca de 130 mililitros a 50%. Então, agora isso está em cerca de 800. E 50 mililitros no total, 50% de teor alcoólico. Conhaque é destilado, e eu continuo falando sobre como 50% de teor alcoólico é importante. Isso é porque eu vou colocar um pouco de carvalho nele. Mas antes de falarmos sobre como eu vou adicionar carvalho, eu só quero provar como está agora. O aroma está bom, não é incrível? Ainda sinto aquele toque de marzipan tropical. Tenho que imaginar que isso vem das nésperas e maçãs, mas não maçãs frescas e suculentas, e sim maçãs inteiras, como cheirar um saco cheio de maçãs inteiras ou o pomar. Na verdade, isso vai ficando ainda melhor depois que você engole. Ok, brincadeiras do YouTube à parte, este é um dos melhores conhaques que já fiz. Estou muito orgulhoso disso e deveria pedir para a Erin provar. Certo, você já bebeu um pouco e se acostumou. O que achou? Tem um forte gosto de maçã, gostei disso. Nunca provei néspera e você não tem uma para eu experimentar. Todas já acabaram. Mas é muito gostoso, parece uma maçã com álcool. Não tem erro com maçã com álcool. Fresca. Super fresca, está mesmo fresca. Maçã de verdade ou artificial? De verdade. Com certeza é maçã de verdade, está muito bom. Mas como a gente melhora isso, a gente coloca carvalho e envelhece, eu não quero que isso vire um destilado pesado, forte e carregado de carvalho. Eu só quero um leve toque disso. Então, uma pequena quantidade de carvalho por um bom tempo, especificamente a 50% de teor alcoólico, eu acho que isso vai extrair as características que eu quero. Mas a questão é, qual tosta eu uso? Para me ajudar a decidir, vou usar o carvalho solúvel. Se você quer saber o que é isso, eu acabei de fazer um vídeo sobre o assunto. E sim, está de volta ao estoque agora. Você pode comprar em chasethecraft.com junto com as varetas de maturação que vamos usar daqui a pouco. Então, com essa informação, eu vou usar isso. Essa vareta de maturação Chase the Craft já foi usada em um bourbon por cerca de 1 ano. Ela é grande demais. Vou dividir, colocar neste recipiente pequeno e deixar descansar por cerca de 6 meses. Para finalizar, estou muito orgulhoso desta aguardente de frutas. Acho que é um dos melhores que já fiz. Parece que dessa vez eu acabei sendo mais gênio do que idiota. Se você já fez alguma combinação estranha de aguardente de frutas no passado, ou tem boas histórias de resgatar coisas que estavam destinadas ao lixo para apodrecer ou serem jogadas fora, conte pra gente na descrição. E até a próxima! Até mais!